Amém. Pronto, pessoal, vamos começar essa segunda live. E como o nosso professor falou, vamos começar já. Quem tiver dúvida, já faz a sua pergunta, porque o professor ele vai começar a falar daqui a pouco sobre Magedon e as nações. Então, os irmãos que tiverem alguma dúvida da primeira live, que ele falou sobre a grande tribulação, o anticristo, as duas testemunhas. Então, se vocês têm alguma dúvida, façam a pergunta, o professor está aqui disponível, porque daqui a pouco ele começa o outro assunto sobre o Amagedon e sobre o julgamento das nações. Não é assim, professor? Isso. Então, vamos ver aqui se tem já algumas perguntas. Alguns irmãos que fizeram pergunta na outra live, se estiverem aqui, podem fazer para o professor responder. Por quê, irmãos? É bom a gente fazer logo as perguntas, porque quando ele começa a falar sobre o outro assunto, e se a gente interromper para fazer perguntas sobre o outro assunto que ele já terminou de falar, aí pode atrapalhar o raciocínio do professor. Então, se os Tem irmãos uma pergunta tiverem... aqui, Pastor Pronto, Ronaldo. Tem uma pergunta aqui de Jéssica Patrícia. Não sei se você está lendo ela aí. estou vendo. Ela diz assim, quando o senhor falou sobre as dores do parto em Daniel, qual a relação com Romanos 8, versículo 22? Vamos ler Romanos 8, versículo 22. Romanos 8, Isso. 22 diz o seguinte: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A relação é que, da mesma maneira, Jéssica, que as pessoas aguardam a restauração. Olha, a criatura foi danificada, a criação foi danificada no pecado de Adão. Quando Adão peca, ele não traz prejuízo somente para a natureza humana, ele traz prejuízo para a natureza de uma forma geral. É tanto que Deus vai dizer a Adão que a terra vai, a partir daquele momento, produzir abrolhos e espinhos para ele. E Paulo está dizendo que não somente a natureza humana, mas o universo, de uma maneira geral, precisa ser restaurado. E Deus vai fazer isso no final dos tempos. Então, Paulo usa o mesmo tema aqui, ele usa geme com dores de parto, apenas para exemplificar o tipo de dor, de angústia, tá certo? Que o ser humano, que a natureza humana, que todo o universo sente à espera dessa restauração. Porque nós saímos do nosso natural. O pecado nos tirou daquilo que nós éramos em Adão antes dele pecar. Então a relação é somente essa, mas não está relacionada diretamente à grande tribulação. A grande tribulação, Deus, apesar de que na grande tribulação nós vamos ter elementos, movimentos cósmicos, né? Lua se transformando em sangue, sol escurecendo, estrela caindo do universo, abalos sísmicos, terremoto. Veja, Deus vai usar os elementos. Jesus disse que os elementos, né, dos céus se desfarão. Então, a grande tribulação também será um momento em que Deus vai se utilizar da sua criação para também derramar ira sobre a humanidade. Só que depois Deus vai fazer o quê? Criar novos céus e nova terra. Então, essa é a relação. Pois não. Outra pergunta, de JN Artes. Os reformados têm ensinado que já estamos na grande tribulação. A igreja passa pela grande tribulação? Na verdade, não são todos reformados, mas a grande maioria. Eles ensinam por quê? Porque eles são chamados de... Eles estão numa linha de pós-tribulacionismo. Então, o que é que os reformados ensinam? Ensinam que a igreja vai passar pela grande tribulação, né? E já está passando pela grande tribulação, e no final da grande tribulação, Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja, os mortos vão ressuscitar, vão receber corpo glorioso, terá somente uma ressurreição, e depois ele volta para instaurar o reino milenial. Mas não cremos assim. O que nós cremos é que a grande tribulação ainda vai acontecer. E ela só acontece depois que Jesus tirar a igreja da terra. E qual é o texto que eu ia ler também dentro do assunto da tribulação, que nós temos para isso, entre vários textos?
né? No mapa mental aí eu coloquei os textos onde, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Capítulo 5, versículo 9 e 10. Apocalipse 13 e 10. Todos esses são textos que diz Romanos 14 e 10. São textos que diz que Deus não nos reservou ou não nos guardou para o dia da ira. Amém. Então, a igreja não está reservada para o dia da ira. É tanto que a grande tribulação é chamado de as dores para Jacó, dia de aflição para o povo de Israel. Nunca é mencionada a igreja. Então, a igreja definitivamente não passa na grande tribulação. E Paulo vai falar isso aqui, que a grande tribulação, olha, no capítulo na carta de Paulo, no capítulo 2 da carta de Paulo, já falei sobre isso na live passada, ele vai dizer assim, olha, que não vos movais, versículo 2 e 2, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Esse dia de Cristo aqui não é um arrebatamento da igreja. Esse dia de Cristo aqui eu expliquei que é referente à grande tribulação. Então a gente falar dia de Cristo, dia do Senhor, grande dia do Senhor, dia terrível do Senhor, dia das dores de Jacó, dia de aflição de Israel, está sempre se referindo à grande tribulação. Ao versículo 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Que é quem? O anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu pergunto, o anticristo já apareceu? Ele já está agindo na terra? Não. Nós temos já um governo unificado? Não. Gente, nós precisamos... Olha, uma outra coisa, pastor Ronaldo, que na pergunta agora, eu vou explicar e falar. Daniel, na visão da estátua, lá do capítulo 2 de Daniel, ele vê reinos. E ele vê 3 grandes reinos, na verdade 4 grandes reinos, representados pela cabeça de ouro, representado pelo peito e braços de prata, representado pela cintura, né? A parte dos lombos de bronze e pelas pernas de ferro. Correto? Qual é o primeiro reino? Babilônia. Caiu. Qual é o segundo reino? O de prata. Os medos e persas caíram. Qual é o terceiro reino? O reino de bronze. O Império Grego, sobre Alexandre o Grande, caiu. O quarto reino. Qual é o quarto reino? O reino de Roma. O Império de Ferro. Caiu. Mas ele falta o último reino, que é os 10 dedos. Veja que quando a pedra é cortada e a pedra é Cristo, quando a gente quer derrubar uma pessoa, eu vou até fazer uma pergunta aqui, quando a pessoa quer derrubar alguém, você vai jogar a pedra nela onde? Nos pés, né? Davi jogou a pedra onde? No Golias. Na cabeça. O lugar mais rápido, só Deus derruba o povo pelos pés. Então Deus, a pedra foi cortada sem mão, né, que é Cristo, e bateu aonde? Nos pés. E desfez todos os reinos. Então, onde está faltando o último reino, um reino unificado, que será destruído pelo poder do Messias, quando ele voltar a estabelecer o reino milenial. Então, de maneira nenhuma, a igreja passa pela grande tribulação. Outra pergunta aqui, não sei se o senhor lembra dele, Samuel, que foi lá de Rio Tinto. Lembra de Samuel? Lembro. Irmão Samuel, lembro, sim. Pregador do Evangelho. Isso, pregador do Evangelho. Ele está perguntando, quem são os eleitos de Mateus, capítulo 24, versículo 24? Os judeus. Especificamente os judeus. E, veja bem, especificamente os judeus e todos que nesse tempo aceitarem a Cristo. Porque a salvação, ela acontece por eleição. Estamos estudando isso na Escola Bíblica Dominical. Aliás, semana passada a lição foi sobre eleição e predestinação. Né? Se você não assistiu a Escola Dominical, não viu nenhuma a live a respeito disso, eu tenho esse assunto no meu canal, você pode ir lá e assistir. A salvação é por eleição. Então, Israel é escolhido, que a palavra escolhido quer dizer eleito. Então, isso aqui aponta, Mateus 24, 24, se não fosse pelos meus escolhidos, especificamente o povo de Israel, e também aqueles que durante esse tempo se voltarem para Cristo ou aceitarem Jesus. Estes também são escolhidos. JN
JN novamente, JN Artes faz outra pergunta. O arrebatamento da igreja será secreto? Sim, secreto e invisível, né? Que é a mesma coisa. Será visto apenas por aqueles que forem arrebatados. Jesus, veja que o texto diz que Jesus, né, vai esperar os crentes aonde? Nas nuvens. Nós subiremos a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Então, esse arrebatamento, Jesus não vai vir na terra. Jesus vai vir para a terra na segunda vinda gloriosa, que é quando vem para a batalha do Armagedon, que é o assunto, é o próximo assunto, e para o julgamento das nações e estará o reino milenial. Então ele vai vir e vai pisar na terra. Aliás, quando ele for vir agora, ele vai vir com a igreja, que é o assunto que nós vamos falar. Vai vir com a igreja. Então esse arrebatamento ele é secreto. A irmã Daniela está dizendo assim, o senhor é mestre no assunto, irmão Júnior Mendes. A paz do senhor aos irmãos. Amém, irmã Daniela. Amém, irmã Daniela. Ore por nós. Deus Irmã Daniela Machado. Irmã Daniela Machado. Servimos a Cristo junto na igreja de Rio Tinto. Uma bênção do Senhor, tanto ela como seu esposo. A paz de sua irmã Daniela, a paz de sua irmã Machado. Gente de bem, casal ótimo. O JNA está dizendo, diga ao irmão Júnior que JN e Josi é aluno dele. Josi. Josi é minha aluna. Sim. Uma das grandes alunas, viu? Deixando registrado aqui, tem algumas pessoas aqui na live, que eu já estou vendo os nomes, no vídeo de todos, mas Josi, Jéssica Patrícia, o irmão Tony, são alunos, foram alunos, e alguns ainda são, que são estudiosos da palavra de Deus, viu, pastor Ronaldo? Da gosto. E outros que eu não citei aqui também são. Pronto, e para a gente finalizar, a irmã Fabiana, lá de Samamed, está dizendo, professor bom, Jesus abençoe. Amém, irmã Fabiana, Deus te abençoe também. Pronto, pastor, comece o assunto do Armagedon e o julgamento das nações. Vamos lá. Então, só para mim, vai... professor, só para a gente... Depois desse assunto, o que o senhor vai falar agora, Armagedon e o julgamento das nações, isso termina o assunto ou quinta-feira ainda tem algum outro assunto para terminar? Não, quinta-feira tem um milênio. Não querem saber sobre o reino milenial? O que vai acontecer? Meu irmão, o estudo da escatologia é muito amplo. Agora, olha, tem um reino milenial, ou o reino do milênio. Depois tem a questão de Satanás ser preso. Depois tem a questão de Satanás ser solto. Gog e Magog, que é a última batalha de Satanás contra Deus. Tem o juízo final. Quem vai ressuscitar nesse juízo final e por que vai ressuscitar? Pronto. Depois tem o novo céu e a nova terra e o estado eterno dos santos e dos ímpios. Pronto. Mas então, vamos lá. Vamos hoje terminar Armagedon e o julgamento das nações. Fica à vontade, professor. Pronto. Quem tiver Bíblia, livro do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 3 a 11. Para nós falarmos de Armagedon, porque isso foi profetizado tanto no Antigo como no Novo Testamento. O que vai Zacarias ser a batalha do Armagedon? Senhor? Zacarias quanto? Zacarias 12, versículo 3 até o 11. O que é que vai ser a batalha do Armagedon? Deus vai permitir. No final da grande tribulação, já no final, depois das pragas derramadas, depois das taças, o anticristo, ele vai convencer as nações a se reunirem para ir destruir Jerusalém. Acabar com o povo de Deus. Veja que Jesus vai voltar para socorrer seu povo. Jesus vai estabelecer, né, o seu trono. O anticristo, né, vai juntar, ele vai arregimentar as pessoas, Deus vai permitir, vai matar muitos judeus, vai cometer atrocidades. E aí, Jesus vai descer com a igreja para socorrer seu povo. Socorrer não somente Israel, como os outros escolhidos, aqueles que estão agora salvos em Jesus durante a grande tribulação. Mas vamos ler o texto para nós entendermos. Zacarias 12, 3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que nele carregarem com ela certamente serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Vamos lá? Se ajuntarão contra ela todas as nações da terra. Isso. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto todos os cavalos
e de loucura os que montam neles, e sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém, e o Senhor dos exércitos, seu Deus. Porque Israel agora vai clamar e vai reconhecer. Olha o que é que diz Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Eis que venho com a nuvem, e todos os olhos da terra me verão. Aí ele faz uma nota bem específica. Até mesmo aqueles que me transpassaram. Quem foi que transpassou Jesus? O povo judeu. Porque apesar de Roma ser o executor da crucificação, a conta caiu sobre o povo judeu. Porque Deus não responsabiliza o outro pelo pecado que eu cometo, não. Nem pelo pecado que alguém comete, não. Cada um vai responder por aquilo que cometeu. Então, eles vão perceber e eles vão ter que clamar. Olha aqui, ó. Então, os chefes de Judá, tá? Versículo 6. Naquele dia, porei o chefe de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha, e com um facho entre as gavelas, e direi à esquerda, eles consumirão a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, mesmo em Jerusalém. Deus já está falando aqui do que vai acontecer nessa batalha. Mas, mais adiante, o versículo 9. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim. Olha que coisa linda. A quem transpassaram. Está de acordo com o Apocalipse. E olharão para mim a quem transpassaram, e o plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Jesus está dizendo o seguinte, que quando Jerusalém estiver cercado, quando Jerusalém não tiver mais força, porque, irmãos, gente, vocês sabem quem é o país mais bem armado do mundo hoje? Quem possui o exército mais treinado do mundo? Você sabe qual é o país que é do tamanho ou é menor do que o estado de Sergipe? Mas ninguém tem coragem de entrar lá, porque se entrar, o negócio fica feio. Sabe quem é? Israel. Israel possui o maior armamento bélico do mundo. Os soldados mais treinados do mundo estão em Israel. Vê, olha as reportagens. Israel, o pessoal manda míssil, parece chuveirinho, né? E aqueles rojão que o pessoal solta em tempo de festejo junino. Não cai um dentro de Israel. Por quê? Porque o sistema antimíssil de Israel é extremamente sofisticado. O armamento de Israel é uma potência bélica, até mais do que os Estados Unidos no sentido de armamento e de treinamento. Os soldados de Israel são os melhores do mundo. Então, o que é que isso causa numa nação? Orgulho e vaidade. Quando Israel começar a sofrer, né, as batalhas, vão querer lutar com suas próprias forças. Mas quando verem que eles são insuficientes para vencer os exércitos das nações governadas pelo anticristo, vão clamar por quem? Pelo Messias. Aí Jesus vai descer. Vai descer com quem, filho? Vai descer com a igreja. Glorificada. Quer ver um texto? Apocalipse, capítulo 19. Vamos aqui. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Vamos lá. Versículo 11. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Gente, logo após as bordas do cordeiro, isso aqui é o finalzinho da grande tribulação. Os 7 selos já foram abertos, as 7 trombetas já foram tocadas, e as 6 taças já foram derramadas, a 7ª taça é aqui. Aí, observe o que diz. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Aqui é Jesus, viu? Aqui é Jesus. O outro cavalo branco do selo lá, de Apocalipse 6, era quem? O falso profeta. Mas aqui é quem? Aqui é Jesus. O que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia
senão ele mesmo. Olha só. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Versículo 14. E seguiam-nos os exércitos que habitam no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, brancos e puro. Jesus está voltando com a igreja glorificada. Nós, os santos do arrebatamento, voltando para reinar com Cristo e para participar deste momento, desta batalha. Vestidos de linho fino e puro. Diz aqui, olha, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela, quem, gente? As nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus, do Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escritos este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus agora está vindo para reinar, está vindo para governar. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Por quê? Porque o número de mortos que serão espalhados na face da terra serão muitos. Pastor Ronaldo e demais ouvintes, vocês querem ver uma coisa interessante? Só para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver aqui o texto que eu notei. Só para vocês terem uma ideia. Acho que foi aqui no capítulo... Ainda tem pessoas que dizem assim, né? Tem pessoas que dizem assim, rapaz, eu tenho até medo de estudar esse assunto. Então, né, pastor? Na minha opinião, é porque ainda não está preparado para a vinda de Cristo. Olha, o anjo vai anunciar e convidar as aves dos céus para um grande banquete após a batalha do Armagedon. É porque quando a gente estudar o texto, a gente tem que entender que os textos da Bíblia não são colocados cronologicamente. Jesus vai dizer, com a igreja glorificada, com os santos, há uma abundância de texto, no mapa mental está aí. Vocês podem ler depois, gente, em casa. Colossenses 3:4, Judas 14, 1 Tessalonicenses 3:13, Apocalipse, tudo diz, Paulo está dizendo que no dia da manifestação do Senhor, em que nós nos manifestaremos com Ele. Ora, se manifestar onde? Na terra. Esses textos para vocês lerem em casa, mas só para ter uma ideia da grande quantidade de soldados que vão subir contra Jerusalém e que depois que estarão espalhados seus corpos pela face da terra para alimentar as aves do céu. No livro do Apocalipse, capítulo 16, no versículo 12, quando está sendo aberto a sexta taça, que isso é o cenário para começar o Armagedon, e diz assim, ó, e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Deus vai permitir que o rio Eufrates seque, para quê? Para que os exércitos do Oriente subam para a grande batalha do Armagedon, para lutar contra Jerusalém. Agora, olha que coisa. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. O anticristo, o falso profeta, a besta, eles irão, através de espírito maligno, convencer. Esses homens estarão como se fossem hipnotizados, pastor Ronaldo, endemoniados. Serão convencidos a subir para destruir Jerusalém. Porque, você observe, hoje, existem muitas nações que são inimigas de Israel, mas isso aqui será multiplicado, a gente não sabe nem por quantos números, porque será uma grande multidão. No capítulo 9 do mesmo livro de Apocalipse, tá certo? Diz aqui, olha só, capítulo 9, versículo 14. A qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que está preso junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões, e eu vi o número dele. O que é que João está dizendo aqui? Que só pelo Eufrates vai passar um exército de 200 milhões de soldados para lutar. É muita gente. Isso,
Veja bem, mas isso aqui é só um pedaço, pastor Ronaldo. Isso aqui são os soldados apenas do Oriente. Isso aqui não está falando das outras nações. Por isso, no capítulo 19, eu acho isso maravilhoso, quando o anjo convida, né? Venha. Ele diz quem? Venha às aves do céu, venha para o grande banquete. Aí ele diz, olha, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Isso é no final da grande batalha, quando Deus destruir. E olha o que é que o texto diz. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Quem é que está sentado sobre o cavalo e o seu exército? Jesus. Quem é esse exército? A igreja e os anjos. Aí diz aqui, olha. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago ardente ou no ardente lago de fogo e enxofre. Jesus aqui venceu a batalha. Mas se a gente lê o texto de Zacarias, e aí a gente fala da vinda visível de Jesus, Zacarias, no capítulo 14, depois você examina aí, está no mapa mental, eu vou adiantar aqui. Quando Jesus estiver voltando, veja, no arrebatamento da igreja, Jesus vai ficar onde? Nas nuvens, esperando a igreja subir. Se encontrar com o Senhor nos ares. Na segunda vinda, chamada de vinda gloriosa, para socorrer Israel, que está cercado pelas nações. E é justamente essa batalha chamada de Batalha de Armagedon, porque ela acontece no Vale de Megido, ou Meguido, como alguns pronunciam. Certo? Jesus está voltando, glorificado. Os santos vão voltar glorificados com ele. Jesus vai agora pisar na terra. Todo olho vai ver Jesus voltar. Tribos, línguas, raças, nações. Todo mundo vai ver Jesus voltar. É o que ele diz. É o que ele diz, pastor Ronaldo, lá em Mateus, né? E verás o sinal do Filho do Homem vindo sobre a nuvem com poder e glória. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se põe no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aí as pessoas dizem, mas é na rapidez. Não, querido. Quando ele usa a imagem do relâmpago, de uma extremidade, a questão aí, glória a Deus, a questão aí não é a velocidade do relâmpago. A questão aí é a abrangência dele. Eu nunca vi um relâmpago que cobrisse toda a terra. Mas justo assim, um relâmpago que sai do Oriente e se põe no Ocidente. Assim será a vida do Filho do Homem. Ou seja, todo o mundo vai ver, queridos. Todos vão ver Jesus voltando. Aí Zacarias vai dizer, pastor, nesse momento, Israel está num aperto. Judeus morrendo, mulheres sendo estupradas, crianças sendo... Vai ser um negócio assim, terrível. Jesus disse, são dias como nunca houve. Que Jesus, quando vir, pastor, e demais ouvintes, lê depois você lê lá em Zacarias, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Olha o que vai acontecer. Quando Jesus pisar no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se partir em dois. E vai fazer um vale. E ele diz, Zacarias diz, e vós, meu povo, fugirás pelo vale que o Senhor abrirá para vocês. Ou seja, o vale que Jesus pisar, o escape. Israel vai ser guardado. É como Jesus vai dizer agora, Israel é o seguinte, eu vou abrir aqui um vale para vocês correr e fugir dessa batalha, porque eu sei que não vou vencer mesmo, e deixa o negócio agora comigo. As dores que vai tomar agora, quem vai defender vocês agora sou eu. Essa é a batalha do Armagedon. Glória a Deus. São coisas gloriosas. E nós estaremos com Cristo. Paulo vai dizer lá em Tessalonicenses que o Senhor desfará o anticristo com o assopro da sua boca. Ou seja, significa dizer que... Vamos usar a linguagem aqui do Nordeste? Não vai dar um caldo, meu filho. O anticristo, com todos os seus exércitos, não vai dar um caldo. Jesus vai destruir. A sétima taça, a última taça da ira de Deus vai ser derramada sobre os homens. A mortandade vai ser terrível. Os inimigos de Israel morrerão. E as suas carnes, os seus corpos, ficarão espalhados para que as aves do céu se alimentem dele.
E o anjo vai convidar esses anjos. Está escrito em Apocalipse. A irmã Josi pergunta, quem são os vestidos de branco citados no capítulo 7, 13 de Apocalipse? Esses são os da grande tribulação. Esses são da grande tribulação. Vamos lá. Capítulo 7. Josi, esses são os que serão salvos durante a grande tribulação. São os mártires da tribulação. Quando João Neto diz assim, e clamavam com grande voz, dizendo, aí diz aqui, deixa eu ver, da tribo e tal. Depois destas coisas eu olhei, e eis uma grande multidão, a qual ninguém podia contar. E de todas as nações, tribos e povos, línguas, e estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Essa grande multidão aqui, salva, ela é fruto da pregação dos 144 mil durante a tribulação. Só que muitos desses aqui morrerão, darão a sua própria vida, porque haverá perseguição. Ninguém vai poder dizer que pertence a Cristo. Se for pego, Jesus tem que se esconder, porque se for pego, morre. Aí diz, olha, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado ao trono e ao Cordeiro. Então, esses 144, aliás, esses daqui, o versículo 14 diz assim, ó, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes, e ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estarão diante do trono de Deus e servirão de dia e de noite no seu templo. E aqueles que estão assentados sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Irão participar também do reino milenial de Cristo, do reino do milênio de Cristo. Então, esses daqui são o povo que vai ser salvo na grande tribulação através da pregação dos 144 mil assinalados e também das duas testemunhas. Tá certo? Esses outros vestidos em vestes brancas, de linho fino e puro, montado em cavalo, que vem no exército, seguindo o cavaleiro do cavalo branco, que se chama fiel e verdadeiro, é a igreja que está vindo glorificada. Aqui é o final da grande tribulação e é a batalha do Armagedon. Quando Jesus vai prender no lago de fogo e enxofre ardente, que vai ser atormentado de dia e de noite, quem? A besta e o falso profeta. Ou seja, o anticristo, que segundo Apocalipse 13 e 1, é a besta que sobe da terra, e o falso profeta, que é versículo 11 e 13 de Apocalipse 13 e 11, é a besta que sobe do mar. Serão destruídos. E todos que subiram, seja grande, seja pequeno, seja rei, seja soldado, também vão pagar preço, vão ser destruídos. O reino de Deus ele vai ser implantado sobre juízo, sobre forças, sobre ais, sobre castigo, sobre repreensão. Porque não pode participar dele nada impuro, tem que ser puro. Então, quem não se purificar pelo sangue do Cordeiro, é o chicote, é a grande tribulação. Apesar de que Jesus é o Salvador em todo o tempo, né? É a graça salvadora de Cristo em todo o tempo. Só que aqui são dias difíceis e dias de tribulação. Então, nessa batalha do Armagedon, conforme está descrito aqui, Cristo vai vencer as nações que subirão contra Israel. Porque Israel não poderá vencer. Apesar de toda a capacidade bélica, e se nós imaginarmos que, na medida que o tempo vai passando, as tecnologias vão melhorando, daqui para lá, com certeza, o arsenal bélico de Israel vai estar muito mais potente, mas serão insuficientes. Por isso vão chorar, vão clamar, vão olhar para Jesus, vão reconhecer Ele, vão receber e vão lamentar. Jesus disse, as tribos das terras baterão no seu peito e se lamentarão. Já pensou a dor e o arrependimento? Não é brinquedo, não. Amém? É verdade. Amém. Bom, e o que vai acontecer após a grande batalha do Armagedon? Mateus, capítulo 24. Julgamento das nações. Para quê? Para saber quem é que vai entrar no reino. Ou quem vai ficar fora dele. E aqui, pessoal... Eu acho que o senhor já vai responder essa pergunta de Antônio Silva. Os santos da tribulação também receberão galardão? Sim. Sim. Apesar de que, veja bem,
João viu uma visão que ele tinha apenas palmas na mão, né? Uma espécie, acho que é uma espécie de planta. Realmente eu não sei explicar o que o texto, realmente eu não me parei para pensar no que o texto quer dizer. Mas veja, não como a igreja. Não como a igreja. Coloque ao seguinte sentido. O ladrão da cruz, ele recebeu salvação ou galardão com salvação? Só salvação. Só Por salvação, quê? verdade. Porque não fez nenhuma obra. Né? O período da grande tribulação será 7 anos. Eu creio que, se alguém é convertido pela pregação dos 154 mil, ele também vai querer pregar o evangelho para salvar outros. Ele também vai auxiliar outros. Vai ajudar a gente a se esconder, vai se reunir, vai celebrar em comunidades ocultas, né? ou escondidas, mas celebrarão a Cristo. Então haverá também, sim, recompensa para eles. Talvez não no mesmo padrão, na mesma grandeza ou grandiosidade que a igreja. Mas lembre-se também que o galardão da igreja, né? Paulo fala de coroa da justiça, né? Coroa da vida, coroa de glória. Tem gente até que às vezes coloca isso como coroa mesmo, né? Tudo alguém disse, rapaz, como é que eu vou usar tanta coroa na minha cabeça? Eu vou colocar... Vai ser, se tiver mais ou menos assim, 7 coroas, vai ser para cada dia da... Não é, essas coroas que Paulo fala, é apenas a linguagem figurada, né? Para que significa que a gente vai ser coroa da justiça. Ou seja, você hoje comete injustiça, eu também cometo injustiça. Nós somos suscetíveis a cometer injustiça porque estamos nesse corpo de injustiça. Mas o corpo glorioso estará livre de qualquer pecado. Então estaremos revestidos da justiça divina, coroa de justiça. O corpo glorioso estará revestido da glória excepcional do corpo de Cristo, coroa de glória. Hoje nós morremos, mas o corpo glorioso não morre, coroa da vida. E por aí por diante, né? Você já diz, quantas pedrinhas eu vou ter na minha coroa? Eu não sei. Trabalhe, ganhe muita vida para Jesus, porque talvez a sua coroa esteja cheia de pedras lá, em nome de Jesus. Tá certo? Mas lá, vamos lá agora. Jesus terminou a batalha do Armagedon. O que vai acontecer? O julgamento das nações. O julgamento das nações. Para quê? Para saber quem que vai entrar no reino. Capítulo 25 de Mateus. Versículo 31. E dentro da escatologia, gente, isso aqui é o segundo julgamento. Porque o primeiro a gente já estudou na aula passada. Tribunal de Cristo, que é julgamento para receber galardão. Então, é bom que isso fique entendido. O primeiro julgamento é para a igreja. Tribunal de Cristo, o julgamento do crente, está na aula passada. Esse é o segundo julgamento, chamado julgamento das nações. Agora vamos ler o texto para a gente entender. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Isso aqui terminou a batalha do Armagedon, Jesus se sentou no trono da sua glória para julgar e decidir quem vai entrar ou vai ficar fora do reino do milênio. Julgar quem? A igreja? Claro que não. Julgar quem? Os mártires da grande tribulação? Claro que não, eles já estão salvos. Julgar quem? Os eleitos, o Israel? Claro que não. Haverá uma restauração não somente nacional de Israel, como uma restauração espiritual. Gente, Israel hoje está espalhado nos 4 cantos da terra. Por Jesus disse, eu vou mandar meus anjos pegar os meus escolhidos nos 4 cantos da terra. Porque no reino do milênio, todo Israel não vai... Jesus disse, eu não vou deixar um judeu espalhado. Naquele dia, é lindo isso, gente. Glória a Deus, eu me emociono porque Cristo é maravilhoso. Naquele dia, eu te trarei de todas as nações da terra e vocês habitarão em Jerusalém. Então, o reino do milênio vai ser o grande momento para o povo de Israel, vai ser a restauração, não só uma restauração espiritual, mas também uma restauração nacional, onde eles irão, pastor Ronaldo, reinar ou governar em todo o seu território, que foi dado por Deus a Josué, no capítulo 1 do livro de Josué, desde o Eufrates até o Grande Mar, desde o Líbano até a Etiópia, que hoje a gente sabe tem muçulmano, tem palestino.
vai ser restauração total. Mas vamos aqui, e dentro dessa restauração, olha o julgamento. E todas as nações serão reunidas diante dele. De quem? Do rei, de Cristo. De Cristo. E apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Tem pessoas pegando esse texto e achando que isso aqui é o julgamento do arrebatamento da igreja. Eu estou rindo que eu já ouvi. Que ele não é um bode. Irmão, para com isso. Né? Apesar de ser as ovelhas, né? Mas isso aqui, gente, é o julgamento das nações. Aqui, a igreja aqui já está em glória. Os marcos da tribulação já estão prontos para participar do milênio. Agora, olha o que acontece, olha. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esse reino é o reino do milênio que foi profetizado desde os profetas. Então Jesus vai dizer quem está à sua direita, o que ele denominou aqui de ovelha. Vinde, entre, benditos de meu Pai, para o meu reino. Por quê? Ele vai dizer: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, e estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Gente, o critério aqui é como as nações vão tratar Israel e as demais pessoas que vão se converter durante a grande tribulação. Tem pessoas que confundem esse aqui, pastor, dizendo que são pessoas que alguns confundem que não fez bem ao outro, mas aqui já é Jesus julgando as nações sobre Israel, né? Sobre Israel. Logicamente, eu como crente, o irmão, todos nós como crente, nós devemos fazer as boas obras. Sim, mas não claro. são as boas obras que vai nos salvar. Certo? Não vai ser outra coisa. Esse povo aqui vai participar do reino. Do reino. Entrar no reino. A gente vai estudar sobre o reino do milênio no futuro. Ou na próxima aula, perdão. Tá certo? Mas o que é que ele vai dizer aos que estão à sua esquerda? Aos bodes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí ele vai dizer por quê? Porque eles não fizeram tudo que os outros, chamados de ovelhas, fizeram. Então, eles não vão entrar no milênio, pelo contrário, vão para onde? Para o fogo eterno. Aí ele vai dizer aqui: porque eu tive fome, não me deste de comer, estava nu, não me vestisse, tive sede, não me deste de beber, adoeci, não me visitaste, estava preso, não fosse me ver, tal, tal e tal. Ou seja, o critério aqui desse julgamento para participar do milênio, fica isso muito claro, é como as nações tratou não somente Israel, os eleitos, os escolhidos de Deus, como também aqueles que vão ser salvos durante a grande tribulação. Eu quero só citar um texto lá em Mateus, quando Jesus está falando do começo das dores, do capítulo 24, do versículo 1 até o 14, né? Num determinado momento, eu não sei qual é o versículo, ele diz: naquele tempo haverá muitas traição, e não se trair uns aos outros, e entregarão vocês. Eu estou dizendo lá. E o amor de muitos vai esfriar, porque a iniquidade vai aumentar. A partir do versículo 10, 11. Lê aí, pastor, por favor. Neste tempo muitos se escandalizarão, trairão mutuamente, se odiarão uns aos outros, surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Está vendo aí? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará.
Isso é durante a grande tribulação, durante a tribulação. Então, aqueles que, ao invés de acolher, ao invés de proteger, de dar de comer, de auxiliar, porque essas pessoas estarão fugindo do anticristo. Aqueles que vão subir contra Israel, aqueles que fazem parte da colisão para a destruição, são os bodes. E não vão poder participar do reino do milênio. Então, esse julgamento aqui, o critério é como vocês trataram Israel. E depois daqui, vamos entrar no reino milenial, live da próxima semana. Eu agora reparei que tem 20 minutos, né? Vamos para as perguntas. Isso. Tá certo? Vamos para as perguntas. Ordem, deixa eu avisar aqui o pessoal, que o pessoal já está perguntando. A próxima live vai ser quinta-feira. As outras aulas, como essa também, estará no canal do professor Júnior e também no meu. Então, quem não conseguiu pegar, porque a irmã Daniele Machado, ela disse que não conseguiu pegar no começo. Ela vai estar disponível no canal do pastor Júnior, professor Júnior, e também no meu. Então, a próxima quinta-feira, às 9 horas da noite, nós vamos continuar estudando sobre a vinda de Cristo. Como o pastor informou, temos 10 minutos. Quem quiser fazer pergunta, se tiver alguma dúvida, pergunta, aproveite e faça ao nosso professor Júnior. Mas, antes que as perguntas comecem a chegar, professor, foi muito, estou falando por mim, muito esclarecedor, tirei muitas dúvidas. Eu já tinha participado de um curso, como eu falei para o senhor. Amém. O Antônio está dando a paz do senhor. Paz do senhor, irmão Antônio. Irmão Antônio é aluno do curso de teologia, viu? Um ótimo aluno, um excelente aluno. Amém. E aqui eu também terei algumas dúvidas, viu, pastor? Pois não, pastor. Deus continue lhe abençoando. Deus continue lhe abençoando mesmo. Amém, meu amigo. Muita sabedoria. E uma outra coisa, pastor Ronaldo, logicamente, e os demais, a gente não tem como citar todos os textos bíblicos, porque senão não dá tempo. Mas, logicamente, a abundância de texto na Bíblia sobre o assunto é vasta. E eu disponibilizei, né, um mapa mental, é um arquivo em PDF. Eu não sei se vocês gostaram, pessoal, se estão lhe auxiliando de alguma maneira. Hoje algumas pessoas me pediram, ontem umas pessoas me pediram, hoje também, e eu mandei os arquivos. E lá naquele mapa mental tem muito texto bíblico, inclusive o assunto que a gente está na sequência, né? Eu coloquei lá. Quem tiver alguma dúvida, depois a gente explica como é que lê aquele mapa. Mas lá tem uma abundância de versículos que não dá tempo de ler na live. Então é importante que você que participou, depois pegue o mapa, sente, se quiser imprimir, imprima, se não, na tela mesmo, e confira os textos. Vai ter coisas maravilhosas ali. A irmã Elisângela, aqui de Matinadas, Deus abençoe, ela está dizendo, amém, Deus continue abençoando sempre o senhor, pastor Júnior. Amém, irmã. A irmã Ângela e a irmã Elisângela aquela irmã que o senhor comeu aquela galinha lá. Eita, que saudade, viu? Uma bênção do céu. O Vasconcelo, o irmão Vasconcelo está dizendo assim, deixa eu descer aqui, está dizendo assim, a palavra tremenda, com ensino muito produtivo para a nossa vida cristã. Que Deus abençoe grandemente. Amém. A irmã Eliane Bastos também colocou aqui, irmão Júnior Mendes, sempre nos trazendo uma palavra para edificação. Deus te abençoe, irmã Eliane Bastos, Jesus continue ajudando você e sua família. É uma alegria, é um prazer cooperar. JN Artes também está agradecendo também, muito esclarecedor, um mestre, glória a Deus. Pronto. E quem quiser o mapa mental, vá no meu WhatsApp ou no Facebook, né? Eu postei lá uma imagem, lá está em JPEG, mas o arquivo que eu mando é um arquivo em PDF, você pode abrir, aumentar. E assim, eu particularmente, pastor Ronaldo, acho um recurso excelente para estudar. Não, com certeza, eu estava olhando, muito bom mesmo. Muito bom mesmo, ajuda.
e era bom as pessoas ela adquirir e na hora da aula estar com esse recurso em mão, porque vai ajudar muito. Isso, exatamente. Ajuda muito. Professor, eu estou vendo que o pessoal está faltando 5 minutos. Estou vendo que o pessoal não só está agradecendo pela aula. Então, eu vou aproveitar o ensejo aqui e também agradecer o senhor por essa aula, mas está disponível nessa mais uma quinta-feira. Agradeço a Deus também por o senhor estar conosco nesse projeto para edificar vidas, né, nas pessoas e que Deus continue abençoando o senhor, a sua família. Amém, meu amigo. Para mim é um prazer, pastor Novo, cooperar no seu ministério. O irmão é um amigo desde muito tempo, né? E Muito tempo. agora eu me sinto feliz ver o senhor no campo, servindo a Deus como pastor, nessa belíssima igreja de Matinada, que eu já tive o prazer de cooperar com o senhor aí 2 vezes, e eu quero ter outras oportunidades. Nós somos sempre muito bem recebidos. Meu filho mesmo voltou maravilhado daí, viu? E a gente vai, nós iremos outra vez, tá certo? Mas, Quero dizer se Deus... aos nossos. Pode falar, Pois pastor, não, desculpa. pois não. Quero dizer os nossos ouvintes, né, que estão participando, que caso não sejam inscritos no meu canal do YouTube, é v.Júnior Mendes, tá certo? Se inscrevam lá tem outros vídeos, eu faço comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. E quem não assistiu, mais uma vez, quem não assistiu a outra live, a primeira live, está disponível no meu canal e no canal do pastor Ronaldo. Você pode entrar em um ou outro, nos dois, pode se inscrever, compartilhar, divulgar, certo? Porque esse é o nosso trabalho. Eu me sinto feliz, é uma obra que eu gosto de fazer, que eu me identifico muito, eu gosto de fazer justamente o ensino da palavra de Deus. Crentes que estudam a palavra de Deus, pastor Ronaldo, são crentes sólidos, são crentes firmados. Lamentavelmente, alguns crentes só gostam mais do movimento, né? Da profecia, dos dons, de orar no monte, tal. Nada contra isso, não é? Nada contra. Agora, não é só isso. Existe o estudo da palavra, que é o que dá solidez. A palavra dá solidificação. A irmã Elisa Fansuene, que saudade, diz aqui, uma bênção de Jesus, sempre ouvi o irmão Júnior Mendes. A irmã Elisa Fansuene, a esposa de um grande amigo meu, um casal amigo, esposa do Everton Bezerra, moraram aqui muito tempo em Rio Tinto, estão no outro estado, mas a gente tem um apreço muito grande para esse casal. Deixando aqui registrada essa nota, Deus abençoe vocês. Então, pastor Amém, Ronaldo, meu... é bom quando as pessoas se interessam, né? Ah, olha, eu vou dizer agora ao senhor. Se todos se interessassem a estudar a Bíblia, entender ela, aproveitar essa oportunidade que está tendo agora com o professor sobre a escatologia, sobre que é a mesma coisa sobre a vinda de Cristo, as pessoas sairiam muito mais com conhecimento e não se enganariam com coisas que estão aí e que estão a vir ainda. Então, graças a Deus que eu coloquei isso no meu coração, todos os dias Graças a Deus. aprender, né? Tem Pronto. gente que se torna um pouco orgulhoso, dizendo, eu já sei, eu já sei. Não, eu acho que a palavra de Deus, nós todos os dias temos que aprender, porque todos os dias tem coisas que Deus fala conosco, e nós temos que aprender todos os dias a palavra de Deus, todos os dias. É uma fonte que não para de jorrar. É verdade. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 8:2 que aquele que diz que já sabe de tudo, né? Ainda não sabe como convém. Pois é. Né? Então, pois é. Então, e outra coisa, o estudo da escatologia, ele também tem como produto, como fruto, não somente o conhecimento em si, mas a esperança, né? Veja quantas coisas gloriosas Deus tem reservado para nós e veja quantas coisas terríveis nós seremos poupados por fazermos parte de uma aliança com Cristo e sermos arrebatados no final da dispensação chamada dispensação da graça. Veja que o estudo da escatologia também, ele vai nos alertar para o cuidado que a gente tem. Se você estudar Mateus 24 e 25, há muitas ordenanças de Jesus ali com relação à vigilância. Orai e vigiai, porque não sabeis o dia da vinda do Filho do Homem.
Orar e vigiar, porque o Filho do Homem virá como ladrão. Esse princípio, e aí eu quero colocar aqui o seguinte, os textos, a literalidade dos textos, a aplicação do texto, apontam diretamente para a grande tribulação, mas os princípios do ensinamento de Cristo é também para a igreja. Ou seja, orar e vigiar para não cair em tentação, orar e vigiar aguardando a volta de Cristo, é mandamento básico para todo crente. Então, esse estudo da escatologia, ele também vem e nos desperta. Irmão Everton aqui, grande abraço, meu grande amigo Júnior Mendes. Saudade de você, meu amigo. Grande abraço, irmão Everton. Tu és uma bênção, meu irmão. Saudade de vocês. Eu penso, sabe, pastor, o que tem acontecido, está quase terminando aqui, mas para finalizar, o que tem acontecido muitas vezes agora nessa pandemia, muita gente com medo, aquele desespero, ansiedade, eu acho que está na hora de começar a realmente a estudar as escrituras. Porque quando você começa a estudar as escrituras, você sabe que ainda há esperança, Verdade. que é Jesus Cristo. Então, se você realmente se dedicar a estudar as escrituras, quando vir tempos difíceis, você vai saber, ainda há esperança. Não é verdade, pastor? É verdade, pastor. É verdade. É verdade. Amém. Que Deus abençoe o senhor, viu? E a sua família. E se Deus Amém, permitir, meu pastor. até quinta-feira, se Deus permitir, em nome de Jesus. Deus continue abençoando o senhor e a sua família. Estamos às ordens. Grande Amém. abraço. Abraço, meu filho. Deus abençoe. Amém, pessoal. Deus abençoe a todos. Olha aqui, olha aí, Alex. Esse aqui é meu irmão, viu? Alex. Amém, meu amigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Alex. Tu sabe que tu mora no meu coração. Tu é um irmão, um amigo. Deus abençoe. Em breve nós vamos se ver, tá bom? Muito obrigado, meu amigão. Deus abençoe. Pessoal, só lembrando, vocês que ficaram na live até o fim, amanhã nós temos outra live. E essa live nós vamos falar sobre casamento com o nosso pastor e amigo também, pastor Manuel Júnior. Então amanhã às 9 horas temos um encontro. Em nome de Jesus. Também te amo, Alex. Te amo mesmo, de verdade. Deus abençoe a todos. Fique com Deus.